Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente volta para mais um bate-papo, mais uma reflexão, a parte 2 da nossa reflexão sobre a gestante, a insalubridade e a reforma trabalhista. Vamos revisar rapidamente o que falamos na parte 1. Segundo o artigo 394-A, que foi colocado no mundo jurídico aí pela reforma trabalhista, a gestante, se em insalubridade de grau máximo, deve ser afastada de qualquer forma, independente de atestado médico. Agora, se a insalubridade for de graus médio ou mínimo, aí ela pode ser afastada ou não, dependendo do atestado emitido por médico de confiança da mulher. Até coloquei entre aspas, porque é exatamente assim que o artigo 394-A da CLT coloca, e é sobre isso que vamos refletir hoje. Apenas complementando, a lactante, ela, independente da insalubridade, se grau máximo, médio ou mínimo, ela pode ser afastada ou não, vai depender unicamente do atestado emitido por médico de confiança da mulher. Onde nós vamos refletir, sobre o que nós vamos refletir hoje? Essa história desse atestado emitido por médico de confiança da mulher, será que isso contraria a hierarquia dos atestados médicos que já está estabelecida em lei no Brasil? Vamos falar um pouquinho desse assunto. Bom, de acordo com a Lei 605 de 1949, lá no artigo 6º, parágrafo 2º, junto com a Lei 8.213 de 91, lá no artigo 60, parágrafo 4º, junto com a súmula do TST número 15, que foi editada em 2003, quando nós avaliamos em conjunto todas essas normativas, nós chegamos à conclusão que os atestados médicos possuem uma hierarquia. Essa hierarquia é composta por esses 4 patamares. O primeiro, médico perito da Previdência. É ele quem tem o maior poder decisório em se tratando de atestado médico. Prova disso é que quando um trabalhador, por exemplo, chega na Previdência com um atestado de um médico sugerindo um afastamento de 180 dias, por exemplo, o médico da Previdência, o médico perito do INSS, ele tem a prerrogativa legal, independente da especialidade médica que possui, ele tem a prerrogativa legal, por ser médico perito da Previdência, concursado para isso, ele tem a prerrogativa, por exemplo, de discordar desse atestado e conceder um auxílio previdenciário por um tempo menor, por exemplo, 30 dias. Não há nenhuma ilegalidade nisso, tá, senhores? A nossa lei colocou dessa forma, nós podemos até não concordar com a lei em muitos aspectos, mas é exatamente assim que a lei está posta. E se ela está posta assim, nós precisamos observá-la dessa forma. Em segundo lugar, nós temos o médico da empresa. Aqui nós podemos entender como o médico do trabalho que está lá dentro do SESMIT da empresa, podemos entender como um médico que presta serviço para a empresa através de outros serviços, como por exemplo o SESC, o SESI, o SECONSE, pode ser o médico de uma clínica de medicina do trabalho também. Enfim, na função de médico da empresa, ele tem a prerrogativa de avaliar os atestados trazidos pelos trabalhadores também, concordar ou não concordar com o tempo e assumir a responsabilidade por isso nos termos do parecer número 10 de 2012 do Conselho Federal de Medicina. Em terceiro lugar, o médico do SUS. Marcos, mas em 49 nem tinha SUS. Exatamente, por isso que nós fizemos uma contextualização. Em 49, a lei falava de médico a serviço de saúde pública, federal, estadual ou municipal. Contextualizando, seria o médico do SUS. E em último lugar, médico particular ou de plano de saúde, sob livre escolha do próprio trabalhador ou trabalhadora, que falando especialmente da gestante, que é o objeto do nosso estudo. Nós vimos que a reforma trabalhista diz que, por um atestado emitido por um médico de confiança da mulher, ou seja, esse médico entraria aqui na 4ª posição, via de regra, pode até ser na 3ª, mas normalmente o trabalhador, especialmente a trabalhadora gestante, elege como médico de sua confiança o seu médico obstetra, que está fazendo o seu pré-natal. Normalmente ele ou é o médico do SUS, ou é um médico particular ou de plano de saúde, a escolha dela, né? Ele entraria então nessa hierarquia ou em terceiro ou em 4º. E aqui está dizendo o seguinte, a reforma trabalhista, no artigo 394-A, diz que
Em alguns casos, por exemplo, da gestante que está em insalubridade de grau médio ou mínimo, dependendo do atestado de confiança dela, ela pode ser afastada ou não. E a discussão que eu quero colocar para os senhores é a seguinte: se o atestado do médico de confiança da mulher assume uma hierarquia que já estava posta há muito tempo em terceiro ou quarto lugar, por que agora ele assumiu essa posição tão favorável? Será que o médico do trabalho, o médico da empresa, que é quem tem a capacidade de avaliar a insalubridade e o grau de insalubridade nos termos do artigo 195 da CLT, é só o médico do trabalho ou o engenheiro de segurança do trabalho quem tem competência para atestar ou não a insalubridade e qualificá-la em seus graus? Será que o médico do trabalho, então, não pode olhar para esse atestado do médico de confiança da mulher e falar: olha, apesar dele estar pedindo para ser afastada essa gestante aqui do ambiente insalubre de grau médio, eu, como médico da empresa, com o olhar na hierarquia legal dos atestados, eu não vou permitir isso e assumo as consequências por esse ato. Será que isso é possível? Bom, gente, aí eu vou fazer agora a minha leitura disso e o objetivo aqui é a gente refletir sobre o assunto. A minha leitura é a seguinte: com a reforma trabalhista, nós podemos agora dividir os objetivos do atestado médico em dois. Aquele que vai falar sobre doença, incapacidade, propor um tempo de afastamento em virtude da saúde ou falta de saúde naquele momento. E aquele outro atestado que ele vai apenas falar sobre a incompatibilidade ou não da gestante ou lactante com o ambiente insalubre. Percebam que são dois motivos específicos e diferentes para atestado médico, né? Porque alguém pode falar assim: Marcos, realmente parece que as duas leis, essa reforma trabalhista e a hierarquia dos atestados, que é dada com base em todas aquelas leis que você falou, parece que elas estão se chocando. Quando se chocam, dentro da própria doutrina jurídica, seria aquilo que a gente chama de antinomia. Para você resolver antinomias, a primeira coisa que se olha é a hierarquia das leis. E as hierarquias das leis são iguais nesses casos. Nós temos a reforma trabalhista, que é uma lei ordinária, né? Aquela lei de 2017, e nós temos essas outras leis ordinárias também, 8.213, 605 de 49. Portanto, no critério hierarquia empata. Quando empata no critério hierarquia, o que desempata é a especificidade. Qual é mais específica para retirar a gestante do ambiente insalubre? É aquela lei que foi trazida, é o artigo 394A da CLT agora, incorporado pela reforma trabalhista. Uma vez que aquelas outras leis, elas falam da hierarquia dos atestados para fins de abonos de falta ao trabalho em virtude de doença ou incapacidade. A gestante não está doente, ela não está incapaz, ela está precisando ser afastada do trabalho de acordo com o entender do médico de confiança dela por causa do ambiente insalubre. Então, no meu entender, a especificidade dessas duas leis é que vai dar o tom de tudo que nós estamos estudando. Quando eu estiver falando de hierarquia de atestado em virtude de doença ou incapacidade, eu vou observar aquela hierarquia. Primeiro o médico do INSS, depois o médico da empresa, depois o médico do SUS e por último o médico de confiança da mulher. Agora, se a ideia for falar de abono de faltas em virtude da gestante ou lactante ter o trabalho incompatível com o ambiente insalubre, no meu entender, é muito mais específico e claro e direcionado para o tema aquilo que o artigo 394A da CLT, que foi trazido pela reforma trabalhista, falou especificamente sobre esse assunto. Tá bom, gente? Então, resumindo, será que o médico do trabalho pode falar: não, como a minha hierarquia é maior, eu vou recusar o atestado do médico de confiança da mulher, vou assumir as consequências e não vou afastá-la do ambiente insalubre? No meu entender, isso seria uma atitude ilegal, porque no meu entender, quando a lei falou de afastamento por insalubridade, ela colocou de forma muito clara e específica que o médico de confiança da mulher é quem tem essa prerrogativa. Eu sei que isso é um assunto que pode gerar muita discussão e certamente gerará,
mas a minha impressão sobre ele hoje é exatamente essa. E o meu objetivo com esse vídeo é fazer com que nós todos reflitamos juntos a respeito desse tema que certamente não se esgota aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.